Bom dia, pessoal. Vamos ao estudo aqui da queda livre. É isso? Paramos aí no estudo do movimento uniformemente variado, e a queda livre também se trata de um movimento uniformemente variado, né? Todo o corpo cai em direção ao solo com aceleração constante, mas nem sempre foi assim que se pensava a respeito da queda dos corpos. Então, para a gente entender como foi sendo desenvolvido o estudo a respeito da queda dos corpos, eu vou fazer um pouquinho de uma pequena viagem na história, né? Vamos pensar aqui de acordo com o Aristóteles, né? Como é que se pensava antigamente, o que fazia com que os corpos caíssem, né? O grande filósofo Aristóteles, aproximadamente 300 anos antes de Cristo, acreditava que, abandonando corpos leves e pesados de uma mesma altura, seus tempos de queda não seriam iguais. Por que o Aristóteles acreditava nisso? Ele acreditava que o corpo mais pesado, né, como a gente pode falar assim de forma bem popular, né, o que tem maior quantidade de massa, tem maior densidade, ele cairia primeiro no solo, pois ele acreditava que esse corpo aí tinha algo inato nele que fazia com que ele caísse mais rápido. Ou seja, se eu largasse aqui esse lápis e essa borracha, no caso aí, o lápis aqui tem uma massa até maior que a borracha, ele ia atingir o solo primeiro. Bem, assim pensava o Aristóteles. Mas não é isso que é observado facilmente. Não é devido à massa que esse corpo apresenta que vai fazer com que ele caia primeiro. Questionando as ideias de Aristóteles, eu tenho aqui o Galileu Galilei. Olha só, muitos séculos depois, né, Galileu questionando essas ideias a respeito da queda dos corpos, defendida lá por Aristóteles, ele observou que não era devido à massa do corpo, mas sim as características, né, a geometria desse corpo, que ia influenciar nessa queda. Olha só o que ele mostra ali, ó. Abandonados de uma mesma altura, um corpo leve e um corpo pesado caem simultaneamente atingindo o chão no mesmo instante. Mas peraí, como é que pode? Se eu soltar um elefante e uma bolinha de gude, vai cair os dois ao mesmo instante? Vai sim, porque não depende da massa, mas sim da geometria do corpo. Tem aqui, ó, duas folhinhas aqui, os desenhos que meu gurizinho estava fazendo aqui, desenhou o Pac-Man. Vai aproveitar as folhas. As duas folhas são aqui, ó, retiradas de um mesmo caderno de desenho. Elas têm massas iguais. Se eu largar as duas ao mesmo tempo, elas vão sair pairando aí pelo ar. Por quê? Porque existe ar aqui em volta. Ah, então se eu amassar uma, tá aqui, eu vou amassar o desenho do menino, tem um aqui em branco. Essa aqui que eu amassar, não é isso? Ela vai cair primeiro que essa. Mas não tem mesma massa? É isso que questionava o Galileu. Em que condições vai ocorrer essa queda desses corpos, né? Galileu começou a observar que existia aí uma influência da resistência do ar sobre a queda do corpo. Então a geometria desse corpo ia ter influência no tempo que ele ia levar para atingir o solo. Acredita-se, né, que ele realizou alguns experimentos nessa torre aqui embaixo, ó, na imagem, a torre de Pisa, e ele deixava cair várias esferas, né, de dimensões diferentes, massas diferentes, e verificava que elas caíam praticamente no mesmo instante. Por quê? Porque elas tinham ali uma mesma geometria, não é isso? Então a resistência do ar que atua sobre ela ia ser praticamente a mesma e estava bem próximo à superfície da Terra. Então, é disso que se trata a queda livre. No estudo da queda livre, nós vamos fazer algumas considerações, tá certo? Olha elas aqui, ó. Desprezando os efeitos da resistência do ar, quando um corpo cai, sua velocidade aumenta continuamente, ou seja, esse movimento de queda é um movimento acelerado, com uma aceleração constante, que é representado aqui, ó, pela letra G, que é chamada aceleração da gravidade. Se ele for arremessado para cima, sua velocidade diminui
anulando-se no ponto mais alto. E essa velocidade vai diminuindo de acordo também com o mesmo valor da aceleração. Então, tanto faz largar a bolinha de papel, como arremessar ela, a aceleração aí vai ser a mesma nos dois movimentos, que é representada aqui pela letra G, que é chamada de aceleração da gravidade. Sendo constante aí o valor dessa aceleração, fica mais fácil para a gente entender como funciona aqui, ó. Com suas experiências, Galileu conseguiu verificar que o movimento, né, vertical aí, desprezando essa resistência do ar, é uniformemente acelerado. Isto é, durante a queda, o corpo cai com aceleração constante. Então, tanto na descida como na subida, isso considerando que a resistência do ar é desprezível, nós vamos ter aí uma aceleração constante. A aceleração A, que usamos lá na equação do movimento uniformemente variado, vamos substituir agora por G, que é chamado de aceleração da gravidade. O valor de G nós vamos usar nos nossos exercícios como sendo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Só que isso aí é o valor aproximado dessa aceleração da gravidade, tá bom? Vamos ver então como vamos fazer o estudo desse movimento. Agora, antes que vocês ficarem duvidando, professor, isso é conversa, história que se eu soltar aí um gato de uma árvore e uma jaca, o gato e a jaca vai cair ao mesmo tempo. Então vamos à comprovação, não é isso? Vamos à comprovação. Aqui foi um vídeo que eu peguei, realizado um documentário do canal BBC, que eles realizaram um experimento numa câmara de vácuo, tão sonhada aí por Galileu. Galileu não chegou a ver algo desse tipo, né? Para demonstrar que a queda livre de objetos com diferentes massas, com e sem a resistência do ar. Vamos ver aí o que eles comprovaram. Olha só, Galileu ia ficar extremamente feliz em ver uma situação como essa que comprova. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Olha só, com o ar, a bolinha ali, ó, de boliche, caiu primeiro que as penas, né? Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. E olha só o que a galera vai fazer. Eles vão retirar todo o ar dessa câmara aí para diminuir o máximo possível do atrito. E aí vão observar o que ocorre no movimento. 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 4. Cameras on. 2, 1. Release. Pô, fantástico. Acompanha só o movimento de queda aí. Olha só, quando eles retiraram ali o ar em volta, né? Então você diminui o atrito. As penas ali, a bola de boliche cai simultaneamente ali, ó. Cai atinge no mesmo instante ali o solo, no caso a superfície ali, que estava servindo como referencial. Ó, tá aí a comprovação de que Galileu falou, né? Realmente é verdade. Pronto, agora vamos então, já comprovado aí, né, que no caso se retirando o ar em volta, essa queda aí dos corpos vai se dar ao mesmo tempo. É claro que a nossa volta tem que ter ar, senão a gente não vai respirar. Aí vamos fazer uma consideração, que para movimentos muito próximos à superfície da Terra, né, aqui está próximo à superfície da Terra, esse movimento de queda livre pode ser observado.
Então vou apresentar aqui para vocês as equações para estudar esse movimento e o que ocorre em cada um desses movimentos, porque vai depender do referencial que você estabelece, tá bom? Para facilitar aqui eu utilizei o solo como referencial e essa bolinha aqui vai servir aí para a gente lançar ela. Olha lá. Tá aqui, ó, estabeleci o referencial. Para cima vai ser positivo, então o solo aqui ele seria a posição inicial igual a 0. O corpo vai partir aqui com a velocidade inicial na vertical, ó. Opa, subiu aí. Atingiu o ponto mais alto dessa trajetória, ó, a altura máxima. Lá na altura máxima é justamente quando ele dá aquela paradinha e começa a descer. Então a velocidade final vai ser nula quando ele atingir a altura máxima. Nesse caso, usando o referencial no solo e pegando um movimento aí, estudando um movimento de subida, esse movimento ele é retardado. Então significa o que? Está diminuindo o módulo da velocidade. Logo, o sinal da aceleração G aqui, ó, vai ser negativo. Então, como vai ficar as equações, professor? Só o sinalzinho que muda, ó. A da velocidade, V igual a V0 menos GT. G é a aceleração, é constante, 10, que a gente está usando o valor aproximado. A da posição, S igual a S0 mais V0t menos GT ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli, V ao quadrado, né, velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes G vezes ΔS. Então, no caso, se você utiliza o solo como referencial e está observando um corpo se mover, subindo, né, se afastando desse solo, você vai considerar a aceleração da gravidade negativa. É muito importante, pessoal, estabelecer esse referencial. Vamos agora aqui. Pegar agora então o que? O movimento contrário, né? Eu peguei aqui esse pezão de jaca aí, ó. Ainda o referencial vai ser o solo, tá certo? Então, ó, referencial solo, para cima lá tá positivo. Então, ela tem uma certa altura aqui já em relação ao solo. Velocidade inicial tá 0, a jaca tá presa lá na árvore. E aí vamos largar essa jaca, ó. Atingiu aí o solo, não é isso? No caso então, se ela atingiu aqui o solo, o movimento próximo à superfície da Terra, o movimento de queda livre, o valor da aceleração aqui, ó, vai ser maior que 0, porque o movimento de queda é um movimento acelerado. Não esquece disso não. Ele vai ser acelerado aí na descida e retardado na subida. Então, como vão ficar as nossas funções? Eu tenho aqui, ó, V igual a V0 mais G vezes T. Tá vendo, ó, que só mudou o sinal, tá certo? S igual a S0 mais V0t mais GT ao quadrado sobre 2. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G ΔS. Só mudou o sinal devido à orientação aí desse movimento. O movimento de queda é um movimento acelerado, o movimento de subida é um movimento retardado. E agora eu vou apresentar para vocês algumas situações que podem facilitar o cálculo de alguns exercícios. Por exemplo, a lista de exercícios que vai ficar aí para vocês. Tá? Tem aqui, em resumo, todas essas funções, né, desse movimento de queda livre. Eu já tinha mostrado antes. E agora vem aqui o segredo aí para você fazer os cálculos mais simples. Por exemplo, eu quero calcular o tempo de queda, né? O tempo de queda daquela jaca lá. Quanto tempo aquela jaca levou para cair? Pode substituir direto aqui na equação. O que eu fiz? No lugar de S eu usei a altura, seria a altura da árvore. Posição inicial 0, velocidade inicial 0, substituindo a função da posição. Então ficou quem? H igual a 1 meio de GT, aqui o tempo de queda ao quadrado. Ó, tudo isso aqui está dividindo, passou multiplicando, está multiplicando, passou dividindo. E o tempo aqui, eu uso um radical, não é isso, para me livrar desse quadradozinho aqui. Então o tempo de queda vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes H, né, sobre G.
essa equação, se você quiser, também pode utilizar para determinar, por exemplo, a altura de um prédio. Ah, professor, como é que eu vou fazer? Usa aqui, ó, essa primeira parte. Pega lá uma bolinha, né? Larga ela do alto do prédio e vai marcando quanto tempo ela leva para atingir o solo. G não é 10? Então vou ter 10 dividido por 5 vezes o quadrado do tempo. Acabou, aí você já determina a altura desse local onde você se encontra, certo? A outra equação aqui é para determinar a velocidade ao atingir o solo, velocidade com que o corpo colide, né? No caso a velocidade com que aquela jaca ali caiu, atingiu o solo. Peguei aí também, ó, só fiz substituir na equação de Torricelli. Peguei as equações, as funções lá já conhecidas, né? No lugar de ΔS, botei o H, então V ao quadrado, velocidade inicial da jaca lá é 0, não precisei substituir, 2G vezes ΔS. G aqui, ó, vale 10, né? Se quiser já podia substituir aqui, vezes ΔS aí, que no caso é o H. Então, a velocidade com que o corpo atinge o solo pode ser obtida por essa simples equação. V igual a raiz quadrada de 2GH. Pronto, pessoal, essas são as dicas a respeito aí do estudo da queda livre, né? Um movimento muito próximo à superfície do solo. Agora, vou pegar alguns exemplos de aplicação e aí para dar uma ajuda lá nos exercícios, certo? Só que ainda falta mais uma dica. Essa aqui, para calcular a altura máxima. Eu falei que tinha como você calcular, né, a altura do local onde você se encontrava. Ah, mas você pega a bolinha e joga para o alto, né? Como é que você calcula lá qual a altura que ela chegou, né? Qual a altura ela atingiu? Facinho, facinho, ó. Substitui lá na equação de Torricelli. Ponto que atinge a altura máxima, a velocidade final é 0. É isso? Então você pega aqui, ó, menos 2G ΔS. ΔS vai ser quem? A altura máxima. Mudou o membro. Então, tá aqui menos, passa mais, aí você depois passa dividindo aqui. 2G, certo? Então a H, a altura máxima, vai ser quem? Velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. Vamos fazer umas contas aqui para entender bem como isso funciona? Olha só esse exemplo aqui, ó. Um garoto na sacada de seu apartamento, a 20 metros de altura, ó, já disse qual a altura do prédio, deixa cair um biscoito. Quando tem então a ideia de medir o tempo de queda desse biscoito. Que legal, ó. Pegou um cronômetrozinho aqui no relógio, ó, foi lá, viu quanto tempo ele levou para cair. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo gasto pelo corpo para chegar ao térreo. O relógio quebrou? Tem problema. Vai nas equações, ó. Tá aqui. Eu tenho o quê? S igual a S0 mais V0T mais GT ao quadrado sobre 2. Vou só substituir, ó, a altura que ele se encontra, certo? 20 metros. Posição inicial, estou pegando ele como referencial, né? Lá em cima, 0. Mais V0, o biscoito estava em repouso, 0 também. Ficou quem? Mais GT ao quadrado sobre 2, tá certo? No caso aqui, ó, ficou positivo, pessoal, tá bom? Ficou positivo porque o movimento de descida aí é um movimento acelerado. Então agora é só substituir. Ficou quem? Ó, 10 dividido por 2, 5. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, 20 sobre 5 igual a t ao quadrado. T ao quadrado igual a 4. T igual a 2 segundos. Ou seja, em 2 segundos, esse biscoito atinge o solo lá do prédio. Estava sem cronômetro, utiliza as funções de movimento. Não tem erro. Tá aqui, ó. Vamos para outra situação. Essa aqui, o rapazinho aí, né, quem estava lá no alto desse local, já tinha um cronômetro nesse caso. Olha só. Abandonando um corpo do alto de uma montanha de altura H,
este corpo leva 9 segundos para atingir o solo. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcula a altura da montanha e a velocidade do corpo ao atingir o solo. Lá vamos nós, olha só. Agora ele tem o tempo. Vamos descobrir aí qual a altura dessa montanha. Tá aqui, ó. Usando o h como s, a posição inicial igual a 0, certo? Vamos direto na função aqui. H, ó, vai ficar quem? Igual eu falei antes, ó. Vai embora a posição inicial, velocidade inicial, que o corpo estava em repouso. Eu vou ter gt ao quadrado sobre 2. Então h vai ficar igual a 9 ao quadrado, né? Vai dar aí 81. 10 dividido por 2, 5. Então 5 vezes 81. A altura dessa montanha, 405 metros. Agora vamos calcular o quê? A velocidade com que ela atinge o solo, né? Esse corpo atinge o solo. Vou lá pela função da velocidade. Fica mais fácil porque eu já tenho o tempo. Então, ó, v igual, velocidade inicial é 0. Eu vou ter 10 vezes o tempo que leva para esse corpo atingir o solo. Então, a velocidade vai ser de 90 metros por segundo. Tá aí alguns exemplos de aplicação dessa queda livre. Agora é com vocês, viu, pessoal? Vou parar aqui a gravação da aula. Vamos fazer os exercícios, que tem aí um material. Preparei um material bem organizado, com conteúdo, até demonstrações das fórmulas. E também tem uma lista de exercícios para vocês se divertirem, resolver e colocar a dúvida lá no fórum, quando for enviar a atividade. Aí na próxima aula eu vou corrigir ela com vocês aqui no quadro. Tá bom? Tchau vocês. Encerrada aqui a gravação.